Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério filosófico bem interessante. Vamos colocar lado a lado dois pensadores que, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes. De um lado, o alemão Hegel, com aquele seu sistema gigantesco, ambicioso, querendo explicar tudo. Do outro, o francês Gaston Bachelard, o cara que olhava para o dia a dia da ciência, para as revoluções e as quebras de paradigma no conhecimento. E a pergunta que não quer calar é: será que eles são mesmo água e óleo? Ou será que no fundo, bem no fundo, existe uma filosofia secreta que conecta esses dois universos? Pois é isso que a gente vai investigar juntos agora. Vamos lá? A nossa primeira pista para desvendar esse enigma está numa palavra que é chave para os dois: dialética. Só que, como a gente vai ver, o jeito que cada um entende essa ideia é radicalmente diferente. Então, vamos começar com esse duelo. A dialética para Hegel é super organizada, quase uma receita de bolo. É um processo que acontece no plano da razão pura, com aquele ritmo de 3 passos: tese, antítese e síntese, sempre marchando para frente em direção a um saber total. Agora, o Bachelard, ele olha para a bagunça do laboratório. A dialética para ele nasce da experiência, do chão de fábrica da ciência. É um processo cheio de reviravoltas, movido por erros e correções. É a vida real, sabe? E o motorzinho que faz o sistema de Hegel girar é esse conceito aqui, a Aufhebung. A tradução para português supra-assunção ajuda a entender. Pensa assim, uma ideia não é simplesmente jogada fora pela sua contrário. Não, ela é negada, sim, mas aquilo que ela tinha de verdadeiro é conservado e levado para um nível mais alto, numa nova síntese. É um movimento de superação que, ao mesmo tempo, preserva. E aqui, nas palavras do próprio Bachelard, a gente vê a crítica na veia. Ele achava o sistema de Hegel muito abstrato, muito desértico, como ele diz, longe demais do trabalho sujo e detalhado da ciência, que lida com o concreto, com o dia a dia do laboratório. Então, o ponto crucial é este. A proposta do Bachelard é uma dialética com o pé no chão. Uma dialética que não tem medo do erro. Aliás, muito pelo contrário. Ela vê o erro e a correção como o verdadeiro motor que empurra a ciência para frente. É na correção do erro que o conhecimento avança de verdade. Beleza, vamos agora para a nossa segunda pista. A gente vai ver como essa diferença fica ainda mais clara quando eles falam de outro conceito central: o espírito. E, de novo, o contraste é gritante. O espírito absoluto de Hegel é uma coisa cósmica, gigantesca. É a própria realidade inteira tomando consciência de si mesma ao longo da história. Já o espírito científico de Bachelard é bem mais focado e prático. É a mentalidade coletiva da comunidade científica de uma época. Um espírito que evolui, que aprende com os próprios erros e que se transforma. E o Bachelard chega a mapear essa evolução. Ele mostra que esse espírito não é uma coisa parada no tempo. Ele passa por fases. E o grande ponto de virada, para ele, é 1905, com a teoria da relatividade de Einstein. Aquilo foi um choque tão grande que obrigou a própria razão a se reinventar. Para Bachelard, essa é a prova de que o espírito está vivo, aprende e de vez em quando precisa mudar completamente de ideia. Certo. Até agora, a gente só viu as diferenças, né? De um lado, o Hegel, todo sistemático e abstrato, do outro, o Bachelard, concreto e histórico. Parecem dois planetas diferentes. Mas é agora que a gente chega no coração do nosso mistério, no ponto surpreendente onde esses dois mundos se tocam. Pode parecer loucura, mas por trás de todo esse conflito, a filosofia de Hegel, na verdade, esconde a semente da ideia mais poderosa de Bachelard. É por baixo dessa camada de críticas que a gente encontra a conexão real. E a chave está toda nessa frase do Hegel. É meio enigmática, eu sei, mas a ideia é genial. A nossa consciência individual, o nosso eu, só se realiza de verdade quando faz parte de uma consciência coletiva, de um nós. O indivíduo só se encontra de verdade no todo. E essa ideia hegeliana é a base do que a gente pode chamar de cogitamus. Sabe aquele penso logo existo do Descartes, o cogito individual? Então, a ciência moderna não funciona assim. Ela não é feita por um eu penso isolado. Ela é, na verdade, um grande nós pensamos. É a superação do sujeito individual por uma comunidade de pensamento. E agora, olha só isso. O Bachelard usa quase as mesmas palavras. Para ele, a ciência é exatamente esse cogitamos em ação. É onde o eu e o tu se encontram nesse esforço coletivo para construir o conhecimento juntos. A conexão fica escancarada, não tem como negar. Tá, mas e daí? Por que esta conexão secreta é tão importante para a gente? Hoje, o que isso nos ensina sobre como o conhecimento funciona de verdade?
Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Primeiro, Hegel nos dá a planta baixa filosófica, a ideia de que o eu se realiza no nós. Aí vem Bachelard, pega essa planta e aplica no canteiro de obras da ciência. E o resultado é essa perspectiva incrível. A ciência não é um show solo de gênios, é um esporte coletivo, jogado ao longo de toda a história. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, que o conhecimento nunca é criado do zero, no vácuo. Segundo, que pensar cientificamente é, no fundo, um processo social colaborativo. E que mesmo as ideias mais revolucionárias estão sempre apoiadas numa história coletiva de pensamento, nesse nós que atravessa gerações. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Na nossa era, com tanto conhecimento conectado e colaboração instantânea, como é que a gente participa desse nós pensamos? Qual é a sua contribuição, e a minha, para o grande cogitamos do século XXI? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.